Bem-vindo ao Aprendiz de Sommelier, esse curso informal de vinhos que é feito em forma de vídeos e que você terá à sua disposição sempre que quiser no site do Didu, você está vendo aí a legenda, didu.com.br, e que estará gratuitamente à sua disposição. Esta série de vídeos só foi possível ser realizada porque entidades vinícolas e importadoras que estão preocupadas em dar suporte ao seu aprimoramento profissional e à difusão da cultura do vinho apoiaram essa iniciativa. Foram eles: Ibravin Vinhos do Brasil, Importadora Mistral, Vinhos Salton, Santa Carolina e Chandon. Hoje tem muita gente que consegue induzir a botrites, sabia disso? É engraçado, é a coisa da tecnologia invadindo a natureza. Descobriram lá que tem uma maneira que você esparge um líquido qualquer que facilita isso, mas não é em todo lugar normalmente que dá. Sauternes é um lugar típico que dá isso. Tem a história lá do Conde de Lurs-Salus, hoje é um vinho que faz parte da Moët Hennessy, é um dos mais famosos, né, o Chateau Yquem, que é bárbaro, que contam também que ele descobriu ao acaso porque numa viagem que fez se meteu numas brigas depois de uma bebedeira e tinha avisado para ninguém colher as uvas antes que ele chegasse, e os caras com medo não colheram, atrasou, e quando ele chegou tinha acontecido a botrites. É outra história que se conta interessante. Então você já está aprendendo agora o que é botrites cinerea, a podridão nobre. Bacana isso. Outro fato legal, em 1660 é o marco de Dom Perignon, é a data que ele conta, a história conta, vai saber o que é verdade, o que inventaram, que ele acordou de madrugada com os estouros das garrafas que fermentavam e foi ver o que era aquilo e pegou e experimentou, porque ele era um pesquisador. Quando ele experimentou e viu aquele gás carbônico todo, ele teria gritado: venham, venham todos, estou bebendo estrelas. Daí que vem essa história. Dom Perignon era um monge que ficou cego, não sei se vocês sabem, é um cara de muito valor e muito bacana, tem lá a estátua dele, muito bonitinho, um monge maravilhoso que a gente deve muito a ele. Bom, em 1690 nasce o vinho do Porto, gente. Sabe o que é isso? O vinho do Porto que eu tomei antes de mamar na minha mãe, já contei isso para vocês, que é um vinho do meu coração. Então, o que aconteceu? Foi a primeira, em 1756, o Porto foi a primeira região demarcada do planeta. Os italianos brigam por causa do Chianti, acham que foi antes, mas italiano sabe como é que é. E tudo foi antes lá, o Cautio, tudo. Agora, o método Charmat, outro dia o Pagliari, lendo um negócio, descobriu que o método Charmat já existia na Itália, chamava método italiano. Que o Charmat, o francês, foi um cara que simplesmente desenvolveu um sistema de vitrificação interno das cubas que permitia fazer melhor o processo. Então o italiano tem sempre uma história que foi ele antes, mas o vinho do Porto é considerado por todos a primeira região demarcada, e foi demarcada justamente para proteger a propriedade do nome de vinho do Porto. Então era só naquelas regiões. Vocês imaginam que o Marquês de Pombal, que foi quem tomou essa iniciativa, ele criou o que chamam lá de marcos pombalinos. Existe ainda alguns lá na região. Eram pedras esculpidas de 5 toneladas, gente, que foi levado no lombo de burros, naquela escarpada toda acima para demarcar a região. Olha que coisa extraordinária. Vinho do Porto é um negócio excepcional. Eu já contei para vocês que ele tem grandes méritos. Ele é o único vinho que consta de uma constituição, e justamente da Constituição inglesa, como vinho indicado para brindar o rei. Você pode imaginar que vinho não gostaria de ser isso, né? O primeiro vinho também que teve um rótulo comercial, contei isso para vocês. E a história de Port never goes to right, ou seja, o Porto você toma com a esquerda, brinda com a esquerda e a garrafa vai para a esquerda. E aí tem histórias fantásticas para definir por que surgiu esse hábito. Então, uma das histórias contam que o Lord Nelson, que era um grande apreciador do vinho do Porto, teria perdido o seu braço direito numa batalha, e os oficiais, para não constrangê-lo na hora do brinde, passaram a brindar com a mão esquerda. Olha que sensacional. Outra história dá conta de que nas grandes batalhas tinha sempre antes de iniciar a batalha, o desafiante
convidava o desafiador para um grande banquete, afinal quem perdesse ia ficar com as posses do outro. E o convidado de honra ficava à direita. Então brindava-se com a esquerda para ter sempre a mão direita disponível para de repente um ataque surpresa do cara sacar a sua espada, o outro tinha a sua para se defender. Olha cada história. Mas eu em Portugal perguntei para um produtor qual a história verdadeira de Pot Never Goes to Right e que a gente tem que brindar com a mão esquerda. Ele falou, olha, isso é muito simples, a mão esquerda é a mais próxima do coração. Em 1690 surgiu a gorjeta, sabia? Como é bom uma gorjeta, né? Quando um cliente é legal, está satisfeito, foi bem recebido. É bárbaro isso, é um reconhecimento do seu trabalho, da sua gentileza, uma generosidade. E surgiu, sabe como? Em Londres, por isso que até hoje em inglês chama-se TIP, T-I-P. Você está vendo aí a legenda, TIP, To Ensure Promptness. Essa é a abreviatura de TIP, que é a gorjeta. O que quer dizer isso? Para garantir presteza. Olha só, um cara genial que gostava de um troco, num bar que fazia muito sucesso, botou uma taça grande com o nome TIP. Então quem punha um dinheiro ali para ele garantia presteza no atendimento, ou seja, era atendido antes, porque ficava todo mundo lá, me vê isso, me vê aquilo, e ele criou, então, teve essa ideia genial. Agora hoje está uma discussão aqui, querem incorporar a caixinha na nota, está uma briga aí, tem até lei sobre isso. Tem dono de restaurante que eu sou contrário, que desconta da caixinha taça quebrada, lavar a toalha. Isso não é problema seu, isso é problema do empresário. Mas enfim, a caixinha surgiu aí, em Londres, em 1690. Ó, quem é que sabe isso? Conte isso para os seus amigos, quem sabe você motiva eles a estudarem também sobre vinho e quem sabe serem também um aprendiz de sommelier. Vinho é cultura, gente. Olha que legal, em 1804, uma senhora muito rica, recém-casada, morre o marido e ela aos 27 anos fica viúva. Passou para a história como um dos nomes mais famosos, que é a viúva Glicot, a Veuve Glicot. Olha que sensacional. Foi de uma agressividade, de um tino comercial maravilhoso. Tem um livro da vida dela que vale a pena você ler, Nicole Barbe Ponsardin era o nome dela. O pessoal tinha tanto dinheiro, o pai dela trabalhava com tecidos, era um nobre que recepcionou reis e tudo mais. Ela ganhou de herança, quando casou, $1 milhão. Sabe o que é $1 milhão em 1800, gente? A Madame Glicot, a Veuve Glicot, desenvolveu um método para tirar essa turbidez que tinha o champanhe. Foi ela que inventou as pupitres, que chamam, aqueles cavaletes onde a garrafa vai ficando de ponta cabeça e o cara vai girando, faz o tal do remoage, que se chama, você gira 15 graus, todas as garrafas, isso faz todos os dias. Esses depósitos das leveduras da segunda fermentação vão descendo para o gargalo e se depositam ali, depois você tira esse resíduo, quando você abre ele é expulso e você completa com um outro champanhe, que normalmente vem aí a receita, o liqueur de tirage, que eles chamam, que vem a receita da casa e o estilo, se ele vai ser doce ou não. Aí o que aconteceu? Ela era a única que tinha um champanhe que não era turvo, porque todo mundo tomava um champanhe turvo e naquela época não se gostava disso, achava que era feio. Hoje está na moda de novo a turbidez, com os vinhos não filtrados, são vinhos muito bacanas, mas foi ela que fez isso. Não é interessante? Os nossos agradecimentos ao Ibravin Vinhos do Brasil, a Mistral, a Salton, a Santa Carolina e a Chandon.